Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Mais uma semana começando, mais uma semana que nós começamos muito bem essa segunda-feira, juntos aqui para o Evangelizar Informa. Agora faltam 2 minutinhos, 8h18, 2 minutinhos para 8h20 não, né, Ricardo? 8h18 agora, 2 minutinhos antecipados. Melhor, porque daí a gente tem mais tempo para ficar juntos, né? Você sabe, aqui no Evangelizar Informa é notícia, informação, é prestação de serviço com a sua cara, com a sua participação lá no Facebook, onde eu estou monitorando tudinho. Mas é claro que todo mundo acompanha a nossa programação pela TV Evangelizar, que chega no Brasil inteiro, nosso sinal via parabólica, via satélite. E mais de 1.300 cidades recebem nosso sinal também via HD. E é lá no Facebook que a gente conversa. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Hoje é segunda-feira, 30 de agosto. Não acabou não, seu Robson. Esse mês de agosto tá difícil de terminar, rapaz. Vai até amanhã ainda, vai até o dia 31. Mas não tem problema não. Vai chegar o mês, vai chegar o dia certo para terminar esse mês. Faz o seguinte... Vamos para manchetes? Tem muita coisa para explicar, muita coisa para ter notícia para vocês. Então, taca-lhe pau nas manchetes. IBGE atualiza informações e estima em 213 milhões a população do Brasil. A agricultura faz planos para a nova safra. O país deve colher cerca de 290 milhões de toneladas. Os números do saque aniversário do FGTS. Os números da vacinação. O Ministério da Saúde faz uma previsão que até o dia 15 de setembro serão distribuídas vacinas suficientes para aplicar a primeira dose a toda a população brasileira com mais de 18 anos. Jogos Paralímpicos, a relação histórica entre a competição e o Vaticano. O que pouca gente sabe é que as competições entre pessoas com deficiência teriam começado pelo menos 40 anos antes do início do movimento paralímpico. E o começo pode ter sido bem aqui, dentro dos muros do Vaticano. O Evangelizar Informa desta segunda-feira está no ar. E nós vamos começar o Evangelizar Informa de hoje com uma notícia que vem agora lá de Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. Uma cidade que fica entre São José do Rio Preto e também Presidente Prudente. Afinal de contas, a Prefeitura acaba de informar, a informação seguinte, que em função do que aconteceu nesta madrugada, as aulas nas escolas municipais e estaduais foram suspensas. O serviço de transporte coletivo também foi suspenso no centro da cidade. E a recomendação é que ainda agora os moradores não saiam de casa. E por que tudo isso, Ricardo? Por causa dessas imagens que nós estamos vendo e que estão circulando nas redes sociais. Nessa madrugada, bandidos, aproximadamente 30 deles em 10 carros diferentes, invadiram Araçatuba para levar, assaltar, roubar, explodir caixas eletrônicos de 3 agências bancárias diferentes do centro da cidade. Para fazer isso, eles cercaram a cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Polícia não entrava, polícia não saía. E chegaram ao cúmulo do absurdo de monitorar as ações da polícia com a utilização de um drone. Sabe aquele robozinho que voa? Até isso usaram nesse tipo de ação, nesse tipo de bandidagem. Informações da polícia atualizadas dão conta de que, vocês estão vendo que tem um monte de carro com gente dentro? Porque os bandidos, na hora da fuga, depois das explosões, saíram pela cidade roubando as pessoas que estavam no meio do caminho. E nessas, gente, infelizmente, 2 moradores de Araçatuba acabaram morrendo, sendo assassinados por esses bandidos. Informações confirmadas pela polícia. A terceira pessoa que morreu, segundo informações da própria polícia, foi um dos bandidos que trocou tiros com a polícia já em fuga, na região rural lá da cidade de Araçatuba. Então, para reafirmar, recomendação da prefeitura, não saia de casa. Mas por que, Ricardo? Porque explosivos que foram utilizados para explodir as agências foram espalhadas pelas ruas da cidade. E a polícia está buscando esses explosivos, não sabe exatamente como é que eles podem ser acionados e tem medo que um desavisado, um curioso, mexa nisso e mais uma explosão seja provocada. Então, por isso que a recomendação é: não saia de casa. Escolas suspensas, serviço de transporte coletivo também suspenso e até agora 2 bandidos presos. O Evangelizar Informa está começando agora. E ao longo do nosso programa, nós vamos até às 9 horas juntos, a gente vai dando esse tipo de informação aqui para vocês. Você que está no interior de São Paulo, nessa região de Araçatuba, nos ajude também a dar esse tipo de informação, porque de repente você está sabendo de mais coisa do que nós que estamos aqui em Curitiba. Combinado? Combinado então. Então vamos ao seguinte. Vamos falar do tempo, gente, porque esse fim de semana foi meio esquisitinho aqui em Curitiba. Choveu, parou de chover, veio neblina, não sei o quê, papapá. Como é que foi na sua cidade? Então vamos ver vamos mostrar para você como é que vai ser essa segunda-feira no Brasil inteiro. Então, taca-lhe pau nas notícias.
As áreas de instabilidade mais persistentes começam a perder força em parte da região sul do país nesta segunda-feira. Por isso, o sol já aparece e a chuva praticamente não acontece em todo o estado do Paraná, com exceção da região de Curitiba e do litoral do estado, assim como na faixa litorânea de Santa Catarina. Tempo firme e seco também para o Rio Grande do Sul, oeste do estado de Santa Catarina e também para o centro-oeste paranaense. Na região de Londrina e em Guarapuava, ainda pode chover de forma passageira. Em Porto Alegre, o dia começa com 13 graus, máxima de 22. Em Curitiba, mínima de 12, máxima de 18 graus. E o destaque volta a ser as pancadas de chuva em áreas do centro-sul mineiro, inclusive na capital Belo Horizonte, que deve voltar a receber chuva à tarde. Também chove na região de Paracatu até o Triângulo Mineiro e entre o norte e noroeste de São Paulo, inclusive na região de Rio Preto. O tempo ainda continua mais instável e com chuva a qualquer hora entre a região de Limeira, Campinas, o Vale do Paraíba e também sobre a capital de São Paulo. A chuva também persiste em todo o estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Tempo seco e firme para o norte do estado de Minas e entre a região de Bauru e de Presidente Prudente. No Rio de Janeiro, o dia começa com 16 graus, máxima de 25. Em Vitória, mínima de 19, com máxima de 26 graus. A temperatura máxima chega a 30 graus na capital do país, faz 33 graus em Goiânia, máxima de 29 graus em Campo Grande e de 37 graus em Cuiabá. Quente, uma barbaridade. Gente, o IBGE divulgou novos números a respeito da população do Brasil. Cresceu, mas não cresceu tanto assim. Mas nós já somos 213 milhões de brasileiros. É, gente, uma barbaridade. Confere aí. O Brasil tem mais brasileiros, aponta uma estimativa divulgada pelo IBGE. O crescimento em relação ao ano passado é pequeno, menos de 1%, exatos 0,7%. A estimativa precisou ser divulgada para atender uma questão legal. O repasse de dinheiro da União para os estados leva em consideração a população. Este ano, por causa da pandemia, não houve o censo demográfico previsto. Ficou para o ano que vem. Por isso, para todos os efeitos, fica valendo a estimativa. E ela mostra que agora somos 213 milhões de brasileiros. São Paulo permanece na ponta como o estado mais populoso, com 46 milhões 649 mil habitantes. No Nordeste é o estado da Bahia, 14 milhões 985 mil habitantes. No Sul é o Paraná, com 11 milhões 597 mil habitantes. No Norte, o Pará, 9 milhões 777 mil. No Centro-Oeste é Goiás, com 7 milhões 206 mil habitantes. O estado que menos cresceu em população foi o Piauí, que tem 3 milhões 289 mil habitantes. E o que mais cresceu foi Roraima, agora com 652 mil habitantes. Agora o nosso assunto é agronegócio, afinal de contas, quem trabalha no campo, agora sim. Quem trabalha no campo está naquela expectativa da super safra 2021-2022, né? Então vamos dar um pulinho lá em Cascavel para falar um pouquinho mais sobre a colheita de milho. Brasil inteiro, Murilo com a gente, bom dia. O Brasil, grande produtor de grãos, segue com as expectativas positivas em relação à safra 2021-2022. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, o país deve colher cerca de 290 milhões de toneladas. As projeções são em relação a soja, milho, arroz, algodão e feijão, que correspondem a 94% do total de grãos do país. Mas principalmente o milho e a soja serão destaques neste período. Segundo a companhia, o milho apresentou aumento de produção de 33% na comparação anual. Isso destaca uma recuperação após o cultivo sofrer com a seca e também a geada. A expectativa de colheita é de 116 milhões de toneladas. Já a soja segue em alta e com produção prevista de 141 milhões de toneladas. Mesmo com as incertezas da pandemia, a expectativa é positiva com relação às exportações. Boa! E você, tem conta, tem saldo lá no Fundo de Garantia? Já aderiu àquele programa chamado Saque Aniversário do FGTS para poder não deixar aquele dinheirinho parado lá? Gente, cada vez mais gente está aderindo a esse programa. Quer ver? Acompanhe aí.
Os números mostram que o brasileiro não quer deixar parado o dinheiro no FGTS, que hoje rende menos do que a poupança. Por isso que a Caixa registra cada vez mais o saque do Fundo de Garantia na modalidade criada lá em 2019, o saque aniversário. Quase 13 milhões de trabalhadores já aderiram ao programa. Ele permite a retirada de parte do FGTS uma vez por ano, a partir da data de aniversário do beneficiado. Mas não é todo o saldo que pode ser mexido, tem regras. Quem tem R$ 500 de fundo de garantia pode sacar até 50% desse valor, R$ 250. A partir daí, tem uma tabela criada pela Caixa Econômica. Por exemplo, quem tem R$ 1.000 de saldo pode sacar até R$ 400. Para se inscrever no saque aniversário, basta preencher um cadastro. Está na página da internet do FGTS ou no aplicativo para celular. Com um fundo de garantia rendendo tão pouquinho, vale a pena tirar ele de lá e fazer uma aplicação. Ou melhor ainda, gente, pagar aquela dívida que custa um jurão lá no fim do mês. Deixa eu aproveitar aqui e dar um bom dia, que eu não conversei com vocês ainda lá no Facebook, né? Tá com a gente aqui a Olívia Câmara, que tá dando bom dia, a Vilma Silva também, a Vilma Palmeira, a Zenilda tá falando com a gente de Alterosa, Minas Gerais, a Zenilda tá falando do Rio de Janeiro, a Ângela Iglesias tá falando com a gente junto com o esposo Leonilson, lá de Criciúma, tá falando o seguinte, que é na Mecânica Piero, trabalhando e assistindo vocês. Beijão, Ângela, um abração aqui também pro seu Leonilson, já tá na lida, cedinho. Um abração, bom trabalho, Deus abençoe sempre. Maria José está com a gente também lá de Caruaru, Pernambuco, um beijão. A Claudete Medeiros, a Zelina no Espírito Santo, de Vila Velha. Também a Carmen de Recife. A Aparecida França está falando o seguinte, ó. Agora mesmo tomando um café com tapioca e assistindo o jornal aqui em Fortaleza. Beijão para você, Aparecida. A Carmen de Recife, a Maria Goretti também está falando. Ricardo, voltei 11 dias. Minha netinha em hospital, fiquei sem ver você. Tá tudo bem com a netinha, Maria Goretti? Acho que foi lá para paricar a netinha nova, né? Beijão, saúde sempre, obrigado pela participação. Alcineia, o Sharon tá falando com a gente dos Estados Unidos, tá com a gente no Houston, Texas. Um abração para você, Sharon, beijão. Nadir com a gente também aqui, lá de Criciúma. Vamos atualizar as informações lá do interior de São Paulo? Vamos? Então fazer o seguinte, imagens lá agora de Araçatuba. E a informação que nós temos é de que acaba de chegar na cidade a elite da Polícia Militar, que saiu de São José do Rio Preto, aproximadamente 200 quilômetros de lá, para ajudar a polícia local a identificar os assaltantes que ainda estão na região. Essa é a suspeita da polícia. E mais, essa equipe da Polícia Militar está lá também para tentar identificar e desativar os explosivos que foram espalhados pela cidade, porque mais cedo, na madrugada, bandidos invadiram a cidade, explodiram caixas eletrônicos de 3 agências bancárias. Infelizmente, 2 pedestres, 2 pessoas lá, civis da população, acabaram morrendo nessa troca de tiros pelos bandidos. Ao longo do programa a gente vai atualizando essas informações, combinado? Terrível essa história, né, gente? Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho, na volta nós vamos trazer mais informações para vocês. Uma curiosidade, em tempos de Paralimpíada, sabia que as Paralimpíadas começaram numa iniciativa do Vaticano? Como assim, Ricardo? Eu explico para vocês ainda hoje. Já, sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Horas e 36 minutos, Evangelizar Informa de volta, o Brasil inteiro ligadinho aqui no Evangelizar Informa. Lá de Peixoto Azevedo, do Mato Grosso, a Ione tá com a gente dando bom dia. De Tubiara, no estado de Goiás, também a Isilene com a gente. E lá de Santa Cruz, em Minas Gerais, o Anderson com a gente também. E lá de Fortaleza, no Ceará, a Fátima Duarte, a Ana Maria. De Aracaju, a Maria Helena, o Claudemir está falando com a gente também. Puxa, Brasil inteiro representado aqui. Então é o seguinte, para vocês todos, vamos atualizar as informações a respeito da campanha de vacinação no Brasil, gente, porque agora, no mês de setembro, que começa na quarta-feira,
o Ministério da Saúde tem metas ousadas de vacinação para a população adulta. Quer ver? Rafael está com a gente, tem as informações. Bom dia, Rafa. Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos. Bom, Ricardo, esses 80% da população adulta vacinada significa que mais de 128 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose. O Ministério da Saúde faz uma previsão que até o dia 15 de setembro serão distribuídas vacinas suficientes para aplicar a primeira dose a toda a população brasileira com mais de 18 anos, ou seja, totalizando 160 milhões de pessoas. Mas para ter a proteção completa, como nós já falamos aqui, é preciso das 2 doses. Até o momento, 60 milhões de brasileiros, o equivalente a aproximadamente a 37% da população adulta, já tomaram a segunda dose. Bom, continuando ainda falando sobre vacinação, mas agora, Ricardo, falando da terceira dose. É que 10 estados já têm datas marcadas para iniciar a aplicação dessa dose de reforço. 8 estados iniciam a campanha agora, em setembro. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina. Já o estado do Mato Grosso do Sul começou a aplicar a terceira dose já na sexta-feira agora, dia 27 de agosto. Ricardo, voltamos ao estúdio, é com você. Valeu, Rafa. E é o seguinte, gente, a respeito dessa terceira dose da vacina, já nós voltaremos a falar sobre esse assunto, porque o Rafael vai ter mais informações importantes sobre esse assunto, que já tem golpe sendo aplicado contra você que está em casa sobre isso daí. Gente que passa mensagem, fala que está agendando o telefone, agendando tua marcação de vacina. Já nós vamos voltar a esse assunto, porque agora nós vamos falar de Paralimpíadas ou Paralimpíadas. Particularmente eu gosto daquela... É que o Paralimpíada, deixa eu explicar esse negócio certinho, Maria Aparecida. Paralimpíada é uma recomendação do Comitê Olímpico Brasileiro Internacional para que padronizasse, a partir do inglês, a terminologia Paralimpíada. Mas no Brasil a gente sempre adotou Paralimpíada. Os dois termos são corretos e eu acho que soa melhor o Paralimpíada. Então eu vou ficar falando Paralimpíada aqui. Bom, nós estamos nesse período, está sendo disputado lá no Japão, mas a origem da Paralimpíada é que vai ser o motivo da nossa reportagem de agora. O nosso correspondente lá em Roma, o Jusilei, ele vai trazer uma informação dizendo o seguinte, que lá atrás o Vaticano já promovia esse tipo de competição, gente. Como assim, Ricardo? O Jusilei explica pra gente. Olha que bacana essa história. 57 anos após sediar o maior evento paralímpico do planeta, Tóquio volta a receber paratletas do mundo todo. A última vez que o Japão foi sede dos Jogos foi em 1964. O evento, que este ano chega à 16ª edição, reúne mais de 4.400 atletas de diferentes nacionalidades. É a maior edição dos Jogos em número de participantes. A delegação brasileira, que marca presença nas competições desde 1976, é composta por 259 atletas. E nas disputas deste ano, espera se manter entre as 10 principais potências do mundo. Mais que subir ao pódio e conquistar uma medalha, o espírito que move os paratletas é o da superação. O mesmo que inspirou a criação dos Jogos lá no início dos anos 60. Realizada pela primeira vez aqui em Roma, a competição teve origem num programa desenvolvido pelo neurologista Ludwig Guttmann para tratar feridos da Segunda Guerra Mundial. Foi como resultado dessa experiência que aconteceu o primeiro evento esportivo com a participação exclusiva de paratletas em 1948. Mas, apesar da história oficial, o que pouca gente sabe é que as competições entre pessoas com deficiência teriam começado pelo menos 40 anos antes do início do movimento paralímpico. E o começo pode ter sido bem aqui, dentro dos muros do Vaticano. O Jornal do Vaticano, O Observador Romano, que há 160 anos relata as atividades da Santa Sé e os eventos que ocorrem na Igreja e no mundo, destacou a participação de atletas cegos, surdos e com membros amputados em eventos esportivos entre 1905 e 1908. Além da classificação dos atletas, textos da época registram comentários, entrevistas e até fichas técnicas sobre a equipe médica. Os artigos sugerem que o berço das Paralimpíadas tenha sido o Pátio do Belvedere, transformado em pista de atletismo por iniciativa do Papa Pio X. Um estímulo que continua nos dias de hoje e que o Papa Francisco mantém tão vivo e atual quanto no século passado. La vostra testimonianza, cari atleti,
é um grande segno de esperança. O testemunho de vocês, caros atletas, é um grande sinal de esperança. É a prova do fato de que em cada pessoa existem potencialidades que às vezes não imaginamos e que podem ser desenvolvidas com fé e solidariedade. Deus é o primeiro a saber disso. Por isso, no esforço de cada um de vocês por um esporte sem barreiras, por um mundo sem excluídos, vocês jamais estão sozinhos. Deus, nosso Senhor, está sempre com vocês. Não siete mais soli. Dio, nosso Padre, é com voi. Que essa certeza esteja no coração de cada atleta que até o próximo dia 5 vai dar o melhor de si para superar as próprias limitações e que eles entrem na disputa conscientes de que no pódio da resiliência, todos, sem exceção, já garantiram a medalha. Aposto que essa você não sabia, né? Por isso que é legal quando a gente traz esse tipo de reportagem aqui no Evangelizar Informa. Agora está na hora daquele giro de notícias e informação pelo Brasil, gente. É o Informa na Cidade. Taca-lhe pau! A máscara é o equipamento de proteção individual mais distribuído pelo Ministério da Saúde para estados e municípios do país. A lista conta também com luvas, toucas, óculos de proteção. Só máscaras foram distribuídas 295 milhões de unidades. O item é considerado fundamental como meio de evitar o contágio de Covid. Uma família brasileira conseguiu ser resgatada do Afeganistão. As pessoas foram levadas para a Espanha antes de seguir para o Brasil. Os nomes, destino e também o número de pessoas não foram revelados pelo Itamaraty, mas até a semana passada, 14 pedidos de resgate tinham sido feitos ao governo brasileiro. Vai para o Senado o projeto aprovado por deputados que prevê a distribuição de absorventes íntimos. A intenção é combater a precariedade de higiene durante o período menstrual das mulheres. A ideia é atender estudantes carentes e também as mulheres em situação de rua. Cidades do interior paulista estão recorrendo a uma pedreira desativada para coletar água e abastecer as residências. A estiagem na região de Araçoiaba da Serra é severa e baixou para o mínimo o nível do rio Pirapora. Essa pedreira já serviu de cemitério de carros encontrados pela polícia. E uma informação que acaba de chegar do Ministério da Saúde dá conta que aproximadamente 180 mil doses de vacina Pfizer e também AstraZeneca estão para chegar agora, aqui no estado do Paraná, para distribuição em todas as cidades. Não só em Toledo, que estava para receber a Pfizer, naquele projeto envolvendo o Ministério da Saúde, que é vacinar toda a população. Isso é para o Paranazão todo, tá bom? Boa notícia que nós estamos na expectativa. Esse mês de setembro, dona Cida, que está prevista a minha segunda dose. Tô aí. Tô na boca. Então vamos aqui, vamos agora, gente. Informação importante, conversa olho no olho com a Patrícia, com vocês, gente. Bom dia, Paty. Boas notícias hoje, espero, hein? Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Sim, eu trago uma notícia excelente. Olha, segunda-feira todo mundo já sabe, né? Dia Mundial da Dieta, mas esqueça tudo isso. Hoje você vai começar o seu tratamento com o melhor emagrecedor do Brasil. Conquistar o corpo dos seus sonhos, toda a saúde, energia e disposição que você merece. Se você deixou para hoje, pois olha só, é o seu dia de sorte, é o dia perfeito, porque eu terei uma promoção arrasadora, ou melhor, Rapa Stock, hein? É a maior loucura da semana. Hoje vai ser o menor preço de todos, já vou te avisando. Então vai ligando pra gente, 0800 000 3474. Enquanto isso, olha só a Maristela. Meu nome é Maristela, eu tenho 39 anos. O ActiNutri trouxe bastante disposição para minha vida. Meu intestino funcionou bem melhor. Eu comprei o tratamento para 2 meses, emagreci 11 quilos e estou muito feliz com o resultado. Você também vai ficar feliz da vida. Hoje eu trago um descontado especial para você de 60%, viu, X? Pera aí, Opa. Tô fazendo minhas continhas aqui, é fim do mês. Rapa Stock, dá para aumentar isso aqui. Pode botar mais 10% na minha conta aí. Uau! 70%, pode botar. Tá bem louco o homem aqui, gente. 70% de desconto, então, ó. Ligando agora, 0800 000 3474. Imperdível, somente as 20 primeiras ligações, viu, X? Mas tem que ligar e falar, acompanhei lá no Evangelizar Informa, senão não tem desconto. Gente,
Quem não chora não mama, vai por mim. Valeu, Paty, valeu, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Obrigada. Agora nós vamos dar um pulinho lá na Bahia e também no estado do Amazonas, gente, para falar de uma doença que talvez você não tenha ouvido falar, mas lá virou um surto, motivo de preocupação das autoridades de saúde. Urina preta. Que isso, Ricardo? Acompanhe. Alagoinhas, na Bahia, e Itacoatiara, no Amazonas, são municípios de regiões diferentes do Brasil, distantes um do outro, mas vivem um problema semelhante. O surto de casos da doença conhecida como urina preta. É quando a pessoa contaminada apresenta essa característica como o primeiro sintoma. Depois vem a dormência muscular, rigidez, perda de força e também a perda de ar. 6 casos foram registrados na Bahia e 19 no Amazonas. Todos os pacientes passaram por exames e amostras foram enviadas para laboratórios no Rio de Janeiro para estudo. A urina preta é uma doença transmitida pela alimentação de peixes e crustáceos de água doce. Existe a suspeita que algum tipo de toxina seja liberada, mesmo quando esses pratos são cozidos. Por isso que peixes e crustáceos servidos para essas pessoas contaminadas também estão passando por análise. Segundo informações dos hospitais, todos os pacientes internados agora passam bem. E esse tipo de exame é importantíssimo o resultado, até para dar uma acalmada na população que tem um hábito, né, no nosso litoral imenso, de comer peixes, crustáceos, saber exatamente o que é que está provocando esse tipo de doença. O que os especialistas já sabem é que se trata de uma toxina liberada por alguns peixes, só que a gente precisa saber quais peixes, em que situação que eles foram tratados, temperados, cuidadinhos ali, para de repente não causar aquele preocupação toda para quem gosta de peixe. Então por isso que a gente está acompanhando aqui, tá bom, gente? Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho? E na volta eu vou falar com vocês, fazer esse charme aqui. Na volta a gente conversa, tá bom? Rapidinho, sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta agora às 8 horas e 51 minutos e nós voltamos a falar de Araçatuba, onde aconteceu uma tentativa de assalto e arrombamento e explosão de bancos, 3 agências bancárias lá do interior de São Paulo, e aí a gente falava daquela recomendação da prefeitura para que as pessoas não saiam de casa, de que o serviço de transporte coletivo foi suspenso, as aulas também foram suspensas, aí as pessoas perguntam, mas precisa tudo isso, Ricardo? Precisa, gente, porque acaba de chegar uma informação de que uma dessas pessoas feridas, que tem, além dos 3 mortos, tem pessoas feridas, tem um ciclista, que aconteceu isso aqui que a gente vai mostrar para vocês. Ele estava ali naquela região tomada como refém, quando de repente ele passou por uma região onde bombas espalhadas por esses assaltantes acabou explodindo do nada, sem que ele se desse conta. E aí, essa sua imagem de refém, são 4 pessoas que estavam na rua, saindo na boa, gente. Domingo, segunda-feira, saíram e foram tomados como reféns. Esses 2 ali que estão armados com colete e capacete não são polícia não, são bandidos. São bandidos que participaram desse assalto. E que eu mencionava para vocês mais cedo é de que um ciclista acabou se ferindo quando estava andando de bicicleta, indo para a casa dele, e a bomba explodiu próximo a ele e ali acabou ferido. Todos os detalhes, todas as informações nós vamos atualizando para vocês ao longo aqui da programação. Não é porque o Evangelizar Informa vai terminar daqui a pouquinho que a gente vai deixar de tratar desse assunto. O Pauta Aberta vem daqui a pouquinho também com notícia e informação e a gente vai atualizando para vocês. Combinado? Combinado. Agora nós vamos falar o seguinte, gente, deixa eu só combinar aqui, 8h53 dá tempo? Nós vamos atualizar as informações a respeito dessa 3ª dose de vacina contra a Covid. Acreditem, gente, já tem golpe sendo aplicado a respeito desse assunto. Como assim, Ricardo? É aquela velha tentativa, gente. Aqui, mensagem por celular. Fique atento, presta atenção nessa informação do Rafael. Bom, Ricardo, essa mensagem é uma mensagem de e-mail e ela imita o logotipo do Conect SUS, que é um aplicativo, que registra o atendimento de pacientes no Sistema Único de Saúde. Bom, nesse e-mail contém um número qualquer, como sendo o seu número de registro no SUS.
Bom, como pouquíssimas pessoas, né, sabem decorar esse número, essa numeração, eles clicam nesse número que automaticamente manda para os golpistas o seu número de celular. Com isso, é aí que está o pulo do gato. Eles mandam uma mensagem de texto que contém um link, onde eles pedem para você clicar nesse link para você validar o seu cadastro para a terceira dose da vacina. E é exatamente nesse momento que eles clonam o seu celular e têm acesso a praticamente todos os seus dados. Bom, vale lembrar e reforçar que o Ministério da Saúde, então, faz um alerta a toda a população que não há agendamento para a terceira dose e que o Ministério não pede dados e muito menos envia códigos para usuários do Sistema Único de Saúde. Ricardo, voltamos ao estúdio com você. Valeu, Rafa, obrigado pelas informações. Ô, gente, se você é que nem a Cida aqui da TV, mora em apartamento, mas tem aquele hábito de ter uma própria hortinha, sabe aquele temperinho? Um alecrim, uma hortelã naquele vasinho. Essa eu acho que você não conhecia. Tomate no vaso. Sério, acompanhe. Administrador, empresário e pai de 2 filhos, a história de Ronaldo Ferreira começou assim, na zona rural. Desde os anos 80, nessa propriedade dele, o principal negócio é a locação para cenário de fotos. Depois de muitos anos trabalhando com isso, Ronaldo sentiu a necessidade de diversificar as funções desse lugar. A primeira ideia foi cultivar morangos, mas o calor de Presidente Castelo Branco, no noroeste do Paraná, dificultou. Sofremos muito quando plantamos o morango. Aprendizado, falta de assistência técnica, porque nossa região também não tinha morango na época, então não tinha alguém especializado para nos atender. A vontade de aprender uma nova função e de tentar investir em outro ramo não deixou Ronaldo desistir do desafio na primeira dificuldade. Quando nós migramos para o tomate, nós já temos o pessoal que nos dá assistência técnica, mas nós aprendemos muito com o morango. Nós mudamos de cultura, mas algumas coisas elas são semelhantes, né? O cuidado, o manejo, né? São mais de 1.300 pés do tomate da espécie grape e 1 ano de cultivo. Pela primeira vez, finalmente, a equipe está colhendo os frutos da horticultura. O Ronaldo está apenas começando a se especializar nesse ramo e tem muito aprendizado pela frente. Mas o Brasil já é referência no plantio de tomate. Uma empresa de Araguari, no Triângulo Mineiro, é uma das maiores produtoras da fruta no mundo. Tem registros de plantio no Mato Grosso do Sul, Goiás e Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O cultivo no vaso é um diferencial que agrega no tomate. Por dispensar o uso de defensivos agrícolas, a fruta fica ainda mais saborosa. No vaso, a gente não tem preparo de solo, não tem preparo de canteiro, não tem nada disso, né? Então, talvez a principal diferença assim, do cultivo em vaso para um cultivo em solo é que toda a nutrição para a planta a gente tem que dar via fertirrigação. Então, esse balanço nutricional nas fertirrigações que talvez seja o X da questão aí, que a gente precisa tomar mais cuidado para não cometer nenhum erro e fazer a planta desenvolver legal, como se estivesse sendo cultivada no solo, né? O Ronaldo já está fornecendo o produto para supermercados da região. Ele tem surpreendido os profissionais que prestam assistência. Ele, o pessoal que ajuda ele aqui, pegaram bem aí o espírito da coisa, vamos dizer assim, né? Está sendo um bom aluno. Oh, com certeza. A expectativa nossa é agora para o mês que vem, construção de mais algumas estufas, para que no mês de dezembro, novembro, dezembro, a gente já esteja produzindo nessa estufa nova já também. Está só começando então? Só começando, com certeza. O vasinho vem depois, dona Cida. O que o cara tá fazendo lá na lojinha dele, lá na fazendinha dele, você faz em casa também, vai por mim. É aquela pequenininha. Aqui também você conhece como, ele falou grape, mas eu conheço como cereja, né? É o tomate cereja. Bonitinho, gostoso, docinho, uma barbaridade. Agora, deixa eu sair. Continua aqui? Continua. Então tá, vou continuar aqui então, vou continuar. Agora, nós vamos falar agora, calma, dona Cida, nós vamos falar agora das belezas naturais que talvez você não conheça, que estão lá no interior do país. Sim, gente, a Universidade de São Paulo promoveu um concurso de fotos para divulgar as belezas da região de Piracicaba. E você vai ver cada foto, cada clique que foi tirado. Acompanhe. Foram centenas de fotos inscritas, ao todo 343. A intenção era essa mesma, informar em cores, ou mesmo em preto e branco,
que a fauna e as espécies são ricas em vida e beleza. Mais do que isso, precisam ser respeitadas, preservadas. O concurso da Universidade de São Paulo queria chamar a atenção para a necessidade da conexão de lugares e pessoas pelo chamado Corredor Caipira, na região de Piracicaba. Sim, gente, essa beleza toda foi registrada apenas numa região pouco conhecida do Brasil e que envolve 13 municípios, como Charqueada e Itatinga. Os grandes vencedores do concurso foram Eduardo Caiel, pelo júri técnico, com esta foto incrível do salto de peixes próximos a uma garça numa corredeira. Já o júri popular elegeu a foto de Rodrigo Borges e os olhos amarelos, imensos, desse jacaré aí na água. Acho que essa foto foi tirada meio de longe, né? Você aproxima com uma lente, você não ia chegar tão perto para tirar uma foto dessa, hein, Duto? Você que é corajosão, né? É nada. Hein? Aquela reportagem que nós mostramos aqui do tomatinho, olha cada mensagem que nós recebemos. A Anitta está dizendo o seguinte, que ela ama lidar com horta. Tem em casa, né, Anitta? Valeu, obrigado pela participação. A Beatriz está falando, lindo tomate. Gostou, né? Aí, agora, a Linda Almeida. Esse tipo de tomate é gostoso. Ele é gostosinho porque ele é docinho, cerejinha. Você põe inteiro assim, sabe como é que eu faço? Eu ponho na grelha. Ponho bastante óleo assim, ponho direto, deixa, sem abrir nem nada, deixa ele inteirinho. Fica tostadinho, você põe assim, uma delícia. Já estamos falando de comida de novo, né? Segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente falando de comida. Faz parte. Aqui também com a gente a Vilma Silva, falando assim, bom dia, Ricardo. Muito bom de amanhecer, muito alegre com a TV Evangelizar e com você, melhor ainda. Valeu, Vilma, beijão. Também a Rosa, a Terezinha falando, esse tomate é bem fácil de cultivar. É facinho, né, Terezinha? Lá de Monte Belo, Laranjeira. E também com a gente aqui a Tayane, a Má Silva, que está com a vovó Maria de Lourdes, ligadinha também lá de Recife, a Beatriz Maria e a Tayane falando que aqui em casa tem um pé de tomatinho também, uma delícia. Beleza, gente? Chega? Chega. Para finalizar, a Maria José falando que em Recife, aquele tomatinho conhecido como tomatinho miúda. Boa! Valeu, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. O Evangelizar em Forma desta segunda-feira termina aqui. Nós voltaremos amanhã às 8h20. Agora fique com o programa Com a Palavra. Uma ótima segunda-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui!